caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Que seu dia tenha sido maravilhoso, viu? Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de 2 Reis. Os capítulos 10, 11 e 12. Amém? Então vamos à leitura juntos. 2 Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e enviou-as para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciãos e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora, tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, e que há convosco carruagens e cavalos, também uma cidade fortificada e armadura. Procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles estavam muito temerosos e disseram: Eis que 2 reis não ficaram de pé diante dele. Como então ficaremos nós de pé? E aquele que estava sobre a casa e aquele que estava sobre a cidade, também os anciãos e os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum. Faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela 2ª vez a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde a mim até Jezreel por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam. E sucedeu quando a carta chegou até eles, que eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas e colocaram as suas cabeças em cestos e os enviaram a Jezreel. E ali chegou um mensageiro e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada do portão até amanhã. E sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs de pé e disse a todo o povo: Vocês são retos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens e a sua parentela e os seus sacerdotes, até não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu e veio até Samaria. E estando no caminho, junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Nós somos os irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens. Tampouco poupou ele qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele,
o saudou e lhe disse: É reto o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: É. Se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: Vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim, eles fizeram-no andar na sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. E Jeú disse: Proclamai uma assembleia solene para Baal. E eles a proclamaram. E Jeú enviou por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia, de uma extremidade à outra. E ele disse àqueles que estavam a cargo das vestimentas: Traz vestimentas para todos os adoradores de Baal. E eles trouxeram-lhes as vestimentas. E Jeú com Jonadab, filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: Examinai e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os servos de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: Se algum dos homens que eu trouxer às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. E sucedeu tão logo ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: Entrai e matai-os, não deixeis nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada, e a guarda e os capitães os lançaram fora e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e as queimaram. E eles derrubaram a imagem de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela uma casa de dejetos até este dia. Assim Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E o Senhor disse a Jeú: Como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito à casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração, os teus filhos da 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor, Deus de Israel, de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste, a toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio de Arnon,
a saber, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú e tudo o que ele fez e todo o seu poder não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, o seu filho, reinou no seu lugar. E o tempo em que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi de 28 anos. Livro de 2 Reis, capítulo 11. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeossabeate, a filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos. E eles o esconderam, a saber, ele e a sua ama, no quarto de Atalia, de modo que ele não foi morto. E ele esteve escondido com ela na casa do Senhor por 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. E no 7º ano, Joiada mandou retirar o chefe das centúrias com os capitães e a guarda, e os fez adentrar na casa do Senhor, e fez com eles um pacto, e tomou deles um juramento na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E ele lhes ordenou, dizendo: esta é a coisa que fareis. 1/3 parte de vós que entrar no Shabat será sentinela de vigia na casa do rei, e 1/3 parte estará junto ao portão de Sur, e 1/3 parte junto ao portão detrás da guarda. Assim mantereis a vigia da casa, para que ela não seja destruída. E 2 partes de todos vós que saírem no Shabat, a saber, aqueles que manterão a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e vós cercareis o rei em redor, cada homem com as suas armas em mão, e aquele que entrar nas fileiras, que seja morto. E estejais vós com o rei, quando ele sair e quando ele entrar. E os capitães sobre as centúrias fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, ordenou. E tomaram cada qual os seus homens que deveriam entrar no Shabat, com aqueles que deveriam sair do Shabat. E vieram até Joiada, o sacerdote. E aos capitães sobre as centúrias, o sacerdote entregou as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. E a guarda permaneceu de pé, cada homem com as suas armas em punho, ao redor do rei, desde o canto direito do templo até o canto esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. E ele retirou o filho do rei e pôs a coroa sobre ele e deu-lhe o testemunho. E fizeram-lhe rei e o ungiram e bateram as palmas das mãos e disseram: Deus salve o rei. E quando Atalia ouviu o barulho da guarda e do povo, ela veio até o povo dentro do templo do Senhor. E quando ela olhou, eis que o rei se colocava de pé junto a um pilar, como era o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra se regozijava e soprava trombetas. E Atalia rasgou as suas vestes e gritava: traição, traição! Porém, Joiada, o sacerdote, ordenou aos capitães das centúrias e os oficiais do exército e disse a eles: colocai-a para fora das fileiras, e a aquele que a seguir matai com a espada, porque o sacerdote havia dito que ela não seja morta na casa do Senhor. E eles puseram as mãos sobre ela
e ela andava pelo caminho da estrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a demoliu. E os seus altares e as suas imagens quebraram por completo em pedaços e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote indicou oficiais sobre a casa do Senhor. E ele tomou os chefes das centúrias e os capitães e a guarda e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei da casa do Senhor, e fizeram pelo caminho do portão da guarda até a casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se regozijou, e a cidade ficou em silêncio, e mataram Atalia com a espada ao lado da casa do rei. 7 anos de idade tinha Joás quando começou a reinar. Livro de 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar, e 40 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto à vista do Senhor todos os dias nos quais Joiada, o sacerdote, instruiu. Porém, os lugares altos não foram removidos, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido para a casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela contagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem para trazê-lo à casa do Senhor, que os sacerdotes o tomem, cada um dos seus conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda for achada. Porém, assim foi que no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não haviam reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou Joiada, o sacerdote, e os demais sacerdotes, e disse-lhes: por que não reparais as fendas da casa? Agora, portanto, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para as fendas da casa. E os sacerdotes consentiram em não mais receber dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, Joiada, o sacerdote, tomou uma arca e fez um furo na sua tampa e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entra na casa do Senhor, e os sacerdotes que cuidavam da porta colocaram ali dentro todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. E assim era, quando eles viam que tinham muito dinheiro na arca, que o escriba do rei e o sumo sacerdote subiam e o recolhiam em sacolas e contavam o dinheiro que era achado na casa do Senhor. E eles entregavam o dinheiro, depois de contado, nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham a supervisão da casa do Senhor. E eles o entregavam aos carpinteiros e construtores que trabalhavam na casa do Senhor, e aos pedreiros e talhadores de pedra, e para a compra de madeira e pedra lavrada, para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo o que era entregue à casa para repará-la. Todavia, ali não eram feitos para a casa do Senhor tigelas de prata,
espevitadeiras, bacias, trombetas, quaisquer vasos de ouro ou vasos de prata, do dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. Mas aquele era entregue por eles aos trabalhadores, e com ele reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajuntavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro a ser doado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. O dinheiro pela transgressão e o dinheiro pelo pecado não era trazido para dentro da casa do Senhor, ele era dos sacerdotes. Então Azael, rei da Síria, subiu e lutou contra Gate e a tomou. E Azael dispôs a sua face para subir até Jerusalém. E Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá e Jeorão e Acasias, os seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, e as suas próprias coisas consagradas, e todo o ouro que fora encontrado nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os enviou para Azael, rei da Síria, e ele se foi embora de Jerusalém. E o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E os seus servos levantaram-se e fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, a qual desce para Sila. Pois Josacar, o filho de Simeate, e Josabade, o filho de Somer, e os seus servos mataram-no, e ele morreu. E eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi, e Amazias, o seu filho, reinou no seu lugar. Amém? Bom, mais 3 capítulos, hein? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar a leitura, amém? Então vamos orar ao nosso Pai, de onde vem a nossa revelação, de onde vem a sabedoria, tudo vem do trono do nosso Pai, amém? Vamos orar a Ele. Pai, muito obrigada, gratidão, Senhor, essa leitura, mais um dia de leitura, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem revelado a sua palavra, o conhecimento, o Senhor tem derramado sobre nós a tua sabedoria. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pelas ricas oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos orientado em tudo o que vamos fazer, Pai. O Senhor tem nos dito que o Senhor vai nos curar, vai curar o nosso coração, vai nos alinhar à tua vontade, ao desejo que o Senhor tem para nós. Eu louvo e agradeço, Senhor, Pai. Agradeço por cada pessoa que nos acompanha, e Deus revela aquilo que o Senhor quer ao coração, Pai. Pedimos, clamamos a Ti pela Tua revelação, Senhor. Abra os nossos olhos acerca daquilo que o Senhor deseja que saibamos. Por favor, Senhor, que nada nos impeça de estarmos conectados a Ti para receber do Senhor, do Seu trono, Senhor, aquilo que é necessário para que nós andemos alinhados com aquilo que está no Seu coração, como nós lemos, Pai. Que aqueles que fazem o que é reto aos Teus olhos, Pai, são recompensados. E nós queremos estar na Sua presença, fazer a Tua vontade, obedecer a Tua voz, Pai. Nós precisamos do Senhor o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, até o nosso último suspiro. Nós necessitamos de estar na Tua presença, Pai. Por favor, Senhor, por favor, clamo a Ti. Como nós aprendemos hoje na Tua palavra, lá na nossa igreja.
que Davi dizia, não quero perder de forma alguma, posso perder qualquer coisa, posso perder tudo, menos que o seu espírito saia de mim, menos que que eu não possa mais estar na sua presença. E realmente é isso que nós temos, o sentimento que nós temos para hoje é que nós não queremos, Pai, de forma alguma estar fora do seu caminho, fora da sua vontade, longe do Senhor. Não, Pai. Por favor, em nome de Jesus. E Pai, como eu sempre digo, nós não temos condições de segurar na sua mão. Segura o Senhor. Segura o Senhor na nossa mão para que nós não caiamos, Pai. Para que nós não nos desviemos. Como o Senhor Jesus disse, olha, coloca o teu pescoço aqui no meu jugo, toma o meu jugo, para que o Senhor Jesus é que nos conduza, né? Para que Ele é que vá nos conduzindo pelo caminho. Muito obrigada, Pai. Gratidão, gratidão. Nós te amamos, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é Ebenezer mesmo, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. Obrigada, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Bom, então próximo capítulo, próximo vídeo, né? Mais 3 capítulos do livro de segundo Reis, tá bom? Nós lemos uma palavra, eu queria deixar mais ou menos o que ela significa, né? Todo mundo deve saber, como a gente já leu no Novo Testamento, o centurião romano, né? E a passagem aqui que nós lemos hoje fala das centúrias, tá bom? E as centúrias é isso, essa formação é uma unidade de infantaria de um exército, tá? Então, 100 homens, né? Tá bom? Se o centurião comandava esse tanto de pessoas, né? Tá bom? Então, que Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo.